Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre o sistema capitalista. Então, farei uma abordagem sobre o capitalismo, desde a sua origem, apresentando as suas características e, dessa forma, abordando um tema que, de vez em quando, tem aparecido não só em concursos de vestibulares, assim como também em concursos militares. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos falar sobre o sistema capitalista. E nada melhor do que essa imagem, que eu achei até muito interessante, porque através das moedas, o autor dessa imagem representou quase todos os continentes existentes na Terra, pelo menos aqueles continentes onde a presença humana, vamos dizer assim, se destaca mais. Aqui não aparece a Antártida, até mesmo porque na Antártida só existem bases científicas. Mas achei muito interessante essa imagem simbolizando o mundo através dos continentes que foram elaborados através também de um trabalho artístico interessantíssimo com moedas. Então vamos lá. O sistema capitalista. Bom, a primeira coisa que nós vamos estudar são as características do sistema capitalista. Então, lembrando que o capitalismo em si, ele vai surgir a partir do fim do sistema feudal. Então, naquele momento em que o mundo, sobretudo a Europa, nós tínhamos o feudalismo, não havia esse processo de acumulação de riquezas, até mesmo porque a existência de moedas nas relações de troca era bastante limitada. E podemos assim dizer que a maior parte da população vivia no campo, a maior parte da população era constituída por servos que trabalhavam para os senhores feudais em troca de proteção, teto e alimentação. Então não havia aquela relação do trabalho assalariado. Dessa forma, todo o processo de acumulação de capitais era bem mais limitado. E o capitalismo como sistema, ele vai surgir a partir do momento em que o mercantilismo, ele se desenvolve. E para isso foi muito importante as grandes navegações, que não só possibilitaram o aumento do intercâmbio entre os países, as relações de troca entre os países se intensificaram, assim como também o mercantilismo possibilitou a acumulação de capitais, que foi de suma importância para que ocorresse a Revolução Industrial lá na frente. Então, a partir do momento em que o mercantilismo ele vai intensificar as relações de troca e a moeda ela passa a ser utilizada de uma forma mais contundente, o processo de acumulação de capitais vai se intensificar e, dessa forma, nós teremos a criação da base que deu origem ao sistema capitalista. Tanto é assim que o mercantilismo
muita gente considera como uma fase pré-capitalista. Outros tantos não. O mercantilismo, na verdade, foi, e eu também considero como sendo, a primeira fase do capitalismo. Ok? Então vamos ver aqui as características do capitalismo. Os meios de produção são controlados pela iniciativa privada. Ah, professor, o que seriam esses meios de produção? As terras, os estabelecimentos comerciais, as indústrias, os estabelecimentos financeiros, enfim, os meios de produção devem e são controlados pela iniciativa privada. Dentro do sistema capitalista, há de se convir que a figura do Estado deve se deter a administração, a governança, a governabilidade. Dentro do princípio capitalista liberal, o Estado ele não deve atuar diretamente nos setores produtivos da economia. Tanto é assim que a corrente neoliberal que surgiu na década de 1970, ela defende o princípio do Estado mínimo, ou seja, não a intervenção do Estado nos setores produtivos da economia. Dentro do pensamento neoliberal, o Estado ele só deve intervir na economia em momentos em que a sua presença for necessária para conter, por exemplo, movimentos especulativos que possam induzir um país a uma crise econômica ou conter os abusos que, porventura, estejam sendo cometidos por setores da economia. Tem por finalidade o lucro. Claro, o objetivo central do sistema capitalista é o lucro. Para isso, qual é a base lógica operacional do sistema capitalista? Produção, venda, lucro. Produção, consumo, lucro. É o princípio básico que norteia o capitalismo mundo afora. Surgimento de duas classes sociais. A burguesia, que é formada por todas as pessoas que detêm os meios de produção, que nós chamamos de empresários, e o proletariado, que é aquele que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, dentro do sistema capitalista, nós temos essas duas classes sociais. A gente não deve, porventura, confundir essa divisão de classes em burguesia e proletariado com a questão da pirâmide social, que está fundamentada na distribuição da riqueza. Aí você vai ter a classe alta, você vai ter a classe média, você vai ter a classe baixa, aqueles que incluem hoje na base da pirâmide a classe miserável. Então, isso é a pirâmide social. Agora, a divisão de classes em si, burguesia, representada por todos aqueles que detêm os meios de produção, e o proletariado, pessoas que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Aqui nós temos estímulo ao consumo através da propaganda. Estimular o consumo através da propaganda e marketing é aquele negócio, né? Quem não se comunica se trumbica. Então, através da propaganda, as pessoas são induzidas ao consumo. Então, a propaganda tem por objetivo o quê? Massificar, primeiro, o conhecimento do produto, segundo, as vendas, para aumentar a lucratividade, o ganho das empresas, sejam elas comerciais, industriais, financeiras, enfim. Adoção do livre mercado. Quando a gente fala livre mercado, a ideia de que o Estado ele não deve intervir no mercado, somente em momentos de crise, cuja presença da intervenção estatal se faz necessário, é que dentro do princípio capitalista se aceita uma intervenção do Estado. Fora isso, não. O livre mercado
os preços sendo regulados pela lei da oferta e da procura. Se a oferta ela supera a procura, a demanda, os preços caem. Se a oferta de determinados bens e serviços é menor do que a demanda, os preços sobem. Enfim, isso é o que nós chamamos de livre mercado, sem que haja necessidade da regulação promovida pelo Estado, porque a intervenção estatal, na maioria dos casos, ela acaba sendo prejudicial ao sistema capitalista. Então aqui você tem preços regulados pela lei da oferta e da procura, aquilo que eu disse ainda há pouco. Então, claro que o sistema capitalista ele tem tantas outras características, o que eu estou destacando aqui são apenas as mais importantes características do sistema capitalista. Aqui nós temos a chamada mais-valia. Professor, o que seria essa mais-valia? A mais-valia é a diferença do valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador. Então, é aquilo que a gente fala, o quanto o trabalhador custa para a empresa ao produzir um determinado bem, um determinado produto. E o quanto esse produto gera para a empresa ao ser comercializado. Então, a diferença existente entre o custo do trabalho e o lucro obtido pela empresa ao vender um determinado produto, a gente chama de mais-valia. Então, muita gente acaba dizendo que o sistema capitalista é um sistema expoliativo, porque os empresários acabam concentrando a maior parte da riqueza que é produzida dentro da sua empresa. Isso é uma relação de troca. A gente não pode generalizar em todos os países, por exemplo, que adotam o sistema capitalista, como uma exploração desumana do trabalho operário ou do trabalhador assalariado. Porque a gente sabe que existem países, sobretudo aqueles de maior desenvolvimento econômico, em que essa relação capital-trabalho ela é mais justa. Mas também a gente sabe que existem países que estão dentro do grupo dos chamados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde essa relação ela é muito injusta, ou seja, os salários pagos aos trabalhadores, em muitos casos, são aviltantes, ou seja, muito baixos. Nos países em desenvolvimento, por exemplo, os salários pagos aos trabalhadores são, em média, de 10 a 14 vezes inferiores no exercício da mesma função, quando comparado aos salários pagos aos trabalhadores nos países de maior desenvolvimento econômico. Então, a gente não pode generalizar, por exemplo, o capitalismo como um sistema de exploração da força de trabalho, porque a gente sabe que existem exceções, toda regra tem exceção, e no caso dos países de maior nível de desenvolvimento, a mais-valia é bem menor do que naquele caso que envolve os países, a mais-valia nos países desenvolvidos, é bem menor do que naquele caso que envolve os países em desenvolvimento, onde a força ou a exploração da força de trabalho do operário é bem maior do que em qualquer país desenvolvido do mundo. Então aqui você observa, é um desenho interessante, um pacotinho de moeda que está sendo pago aqui ao trabalhador pelo patrão. Isso é o que nós chamamos de mais-valia, essa relação existente. A questão da concentração da riqueza. Claro, os detentores dos meios de produção dentro do sistema capitalista, eles vão concentrar a riqueza. Então, dentro do sistema capitalista, você também vai ter as desigualdades sociais. Uma parcela pequena da população muito rica,
uma parcela pertencente à classe média, que vai variar dependendo do grau ou nível de desenvolvimento do país, e uma parcela maior da população, que também vai variar dependendo do nível de desenvolvimento do país, mais pobre. Então, nos países em desenvolvimento, o percentual de trabalhadores assalariados pobres é muito grande, muito maior do que o percentual de trabalhadores assalariados pobres em qualquer país desenvolvido do mundo. Nos países desenvolvidos, o percentual de trabalhadores pertencentes à classe média é muito maior do que o percentual de trabalhadores pertencentes à classe média nos países em desenvolvimento. Então, existem diferenças entre as nações capitalistas do mundo, e claro que tais diferenças estão atreladas a todo um processo de desenvolvimento econômico e social que se estabeleceu ao longo da história. Então, por que em determinados países a concentração da riqueza é muito grande? Por que em outros países essa concentração da riqueza é muito pequena? Porque tudo está atrelado às condições sociais e econômicas que foram estabelecidas ao longo da história dentro do contexto do processo de desenvolvimento econômico e social desses países. Aqui nós temos, né, esse desenho, né, mostrando aqui o rico concentrando a riqueza e aqui a maior parte da população, né, um desequilíbrio muito grande nessa questão da distribuição da riqueza, da distribuição de renda, que é uma característica do sistema capitalista. Aqui nós temos as fases do capitalismo. Então, a primeira fase do sistema capitalista nós chamamos de capitalismo comercial ou capitalismo mercantil. Na verdade, a primeira fase do sistema capitalista vai surgir por volta do século XV, estendendo-se até o século XVIII, quando eclodiu ou teve início lá na Inglaterra a primeira Revolução Industrial. Então, aqui, nessa fase do capitalismo, que para muitos é a fase do pré-capitalismo, chamado capitalismo mercantil, você vai entender que inicia-se um processo de acumulação de riquezas associado à expansão marítima comercial. Então, eu destaquei aqui algumas características do capitalismo comercial. O emprego da moeda no sistema de trocas, isso não quer dizer que a moeda tenha sido inventada na época do mercantilismo, não. A moeda já existia há muito tempo no mundo, já era adotada em muitos países há muito tempo. Agora, as relações de troca, né, o emprego da moeda vai crescer exatamente a partir do momento em que, através da expansão marítima comercial e através do aumento da concentração da população nas cidades, motivada pelo fim do feudalismo, quando então inúmeros servos abandonaram o meio rural, migraram para as cidades e lá se transformaram em trabalhadores assalariados, então aí você vai ter o quê? A intensificação das relações de troca através do emprego da moeda, fortalecendo dessa forma a atividade comercial. Aí você tem o surgimento da divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho nada mais é do que o papel exercido por cada grupo de países nas suas relações de troca, nas suas relações econômicas. Então, naquela época, você tinha o quê? As metrópoles, que vendiam para as suas colônias manufaturas e em troca recebiam o quê? Especiarias, produtos agrícolas, produtos primários de uma forma geral, né? Matéria-prima, minerais, etc. Então, nessa relação de troca que existia entre a metrópole e as colônias, basta lembrar que na época do mercantilismo
começa a ser instituído os grandes impérios existentes no mundo, impérios, vamos dizer assim, que surgiram, na verdade, a partir da Europa com a colonização da América, mais à frente com a colonização da África, o estabelecimento também de colônias no continente asiático e tudo mais. Então, dentro desse contexto das relações de troca, né, você vai ter a acumulação de riquezas nas metrópoles, porque dentro da divisão internacional do trabalho, a origem da DIT, como nós chamamos, as metrópoles tinham uma vantagem muito grande. Então, nas relações comerciais, o superávit nas transações era muito grande, porque as metrópoles vendiam as manufaturas a bons preços e adquiriam os produtos primários a preços bem inferiores à matéria-prima, o produto primário, de uma forma geral, né? Porque matéria-prima, produto primário, tudo se confunde, né? Tudo é a mesma coisa. Especiaria é um produto primário, metal é um produto primário, agricultura é um produto, produtos agrícolas provêm da atividade primária e por aí vai. Aí você tem a acumulação de capitais através do metalismo, principalmente o comércio do ouro e da prata, ouro e prata que eram explorados nas colônias das metrópoles europeias, a princípio aqui no continente americano, posteriormente, mais à frente, na África e em outras áreas do mundo. O protecionismo alfandegário, isso também garantia a formação de grandes superávites comerciais, a intervenção estatal era muito grande, o controle estatal, né, nessa etapa do capitalismo era muito grande, e sendo assim, permitia a acumulação de capitais que formou a riqueza que constituiu para alguns países o embasamento necessário para que ali se desenvolvesse a primeira revolução industrial, como foi o caso da Inglaterra por volta de 1750. O capitalismo industrial. O capitalismo industrial, ele vai surgir a partir da primeira revolução industrial. Lembrando que a primeira revolução industrial tem início por volta de 1750 na Inglaterra, que fique bem claro que não é correto você estabelecer dia, mês e ano, mas é preciso você ter um marco temporal para que possa se estabelecer mais ou menos ou aproximadamente quando teria se iniciado a primeira revolução industrial. Então, normalmente se fala que a primeira revolução industrial teve início por volta de 1750. Então, o capitalismo industrial ele vai se estender até o final do século XIX. Então, ele vai pegar também uma parte da segunda revolução industrial. Aqui nós temos como principais características a divisão social do trabalho, né? Então, começa a ocorrer dentro das empresas, né, a formação de um trabalho hierarquizado, né? Então isso vai gerar a chamada divisão social do trabalho. O emprego do trabalho assalariado, ou seja, os trabalhadores vendendo a sua força de trabalho em troca de um salário. O surgimento da manufatura, que foi o processo inicial da Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra por volta de 1750. A expansão do imperialismo através da colonização no continente americano e um pouco mais à frente da colonização do continente africano e também de áreas do continente asiático. O surgimento da DIT clássica, a divisão internacional do trabalho clássica, que não houve assim tamanha mudança em relação à origem da divisão internacional do trabalho, não. Então, dentro da DIT clássica, qual era a função das metrópoles, por exemplo? Era fornecer o quê? Produtos industrializados às suas colônias. E qual era o papel das suas colônias? Fornecerem o quê?
produtos primários, matérias-primas, produtos primários de uma forma geral, matérias-primas de origem mineral, matérias-primas de origem animal, vegetal e produtos agrícolas para as suas metrópoles. Então, isso nós chamamos de divisão internacional clássica. Claro que dentro desse contexto da divisão internacional, os países que estavam nesse processo da vanguarda do desenvolvimento da Revolução Industrial tinham uma vantagem muito grande, permitindo dessa forma que eles acumulassem cada vez mais capitais. Aí você tem, a fase ficou conhecida como capitalismo competitivo ou concorrencial. Por que isso? Porque com a primeira Revolução Industrial surgiu um grande número de pequenos estabelecimentos comerciais que competiam entre si pelo mercado consumidor. Então, isso acabou dando origem a essa fase do capitalismo, que nós chamamos capitalismo industrial, concorrencial ou competitivo. Então, aqui nós temos algumas das mais importantes características do capitalismo industrial. Aqui essa imagem, um desenho da época mostrando como era uma indústria por ocasião da eclosão da primeira Revolução Industrial. Aqui nós temos o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, ele vai surgir no final do século XIX como consequência da segunda Revolução Industrial. Então, o capitalismo financeiro, ele passa, podemos assim dizer, a assumir o papel de comando da economia dos países e, de uma certa forma, progressivamente da economia mundial. Então aqui, a economia passa a ser controlada pelos bancos e grandes corporações empresariais. Surgimento de empresas multinacionais ou transnacionais, que são aquelas empresas que possuem suas sedes localizadas em determinados países, principalmente nos países desenvolvidos, e possuem filiais espalhadas em vários países do mundo. A formação de monopólios e oligopólios. Então, no transcurso da segunda Revolução Industrial, você terá o quê? O surgimento de grandes grupos empresariais, a formação de grandes trustes que progressivamente passam a exercer o monopólio de determinados segmentos da economia, ou um pequeno número de grandes trustes formando oligopólios em determinados segmentos da economia. Monopólio quando um grupo empresarial domina o mercado, oligopólio quando um pequeno número de grandes grupos empresariais dominam o mercado. O aumento da concorrência mundial, isso, claro, em função da própria tendência de internacionalização da economia, isso vai gerar o crescimento da competitividade, da concorrência. Investimentos especulativos, ações, títulos públicos, moedas, que fazem parte do sistema capitalista. Então, os investimentos financeiros, eles podem ser divididos em duas categorias. Os especulativos, que são aqueles feitos no mercado de ações, bolsas de valores, na compra de títulos públicos do Tesouro Nacional. Os governos emitem papéis que são negociados no mercado financeiro mundial, compra e venda de moedas, pessoas, investidores que atuam nas bolsas de mercadoria e futuro, e por aí vai. E você tem os chamados investimentos produtivos, que são aqueles feitos na indústria, no comércio, nos serviços, enfim, nos setores produtivos da economia, incluindo-se aí também as atividades agrárias, extrativas e por aí vai. Aqui nós temos o que hoje é chamado de capitalismo informacional, que para uns seria o quê? A quarta fase do sistema capitalista, o chamado capitalismo informacional. Ele vem no bojo da terceira Revolução Industrial.
Lembrando que a terceira revolução industrial ela tem início por volta de 1950, sendo motivada principalmente pelo período da Guerra Fria, onde Estados Unidos e a extinta União Soviética desprenderam duas corridas, a espacial e a armamentista, que contribuíram para o avanço de tecnologias em várias áreas. Então, mas o capitalismo financeiro, ele vai progressivamente se transformar no capitalismo informacional a partir das tecnologias, sobretudo voltadas às comunicações, às tecnologias de comunicações ou tecnologias de informações que passaram a ser desenvolvidas num ritmo mais acelerado no final do século XX. Então aqui nós temos como principais características maior desenvolvimento do capitalismo financeiro, que continua controlando a economia mundial, a otimização dos processos produtivos, isso em função também do desenvolvimento de novas metodologias, novos procedimentos de produção, novas tecnologias que possibilitaram desenvolver esse aspecto. A mercantilização da informação, então as tecnologias de informação, elas têm sido importantes em vários aspectos, inclusive nessa questão da mercantilização da informação. O desenvolvimento de softwares e aplicativos, que também têm sido recursos fundamentais para o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e também para o incremento do fluxo dos capitais, não só no mercado nacional, assim como no mercado internacional. O surgimento da sociedade de informação, hoje nós vivemos dentro desse contexto da sociedade de informação, utilizando diversos recursos tecnológicos que possibilitam, inclusive hoje, você fazer uma compra sem sair de casa, fazer uma aplicação financeira sem sair de casa, enfim, fazer transações nos mais diferentes padrões que envolvam as relações de trocas sem sair de casa, graças ao quê? As chamadas tecnologias da informação. O aumento das aplicações financeiras via internet, enfim. Então, essa nova fase do capitalismo, que a gente chama de capitalismo informacional, ela está dentro desse contexto também do chamado capitalismo financeiro. Então, o sistema capitalista, ele vem regendo a economia em praticamente todos os países do mundo. Poucos são os países que ainda adotam o sistema socialista, e eu também vou gravar uma aula sobre o sistema socialista, e a partir daí a gente pode até mesmo estabelecer alguns padrões de diferenças existentes entre esses dois sistemas. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixa lá sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, eu estou gravando agora um conjunto novo de aulas, atendendo a solicitação de um aluno via canal, que vai fazer a prova, o concurso para oficial do Corpo de Bombeiros aqui no Rio de Janeiro, e pediu que eu desse aulas em cima do programa. Eu solicitei esse jovem que me enviasse, o programa do concurso, dei o meu e-mail, ele enviou. Então, aquilo que eu ainda não tenho gravado no canal, eu vou gravar para atender esse jovem e tantos outros, que vão fazer prova para oficial do Corpo de Bombeiros, e não só aqui no Rio de Janeiro, de repente outros estados aí da federação. E dessa forma a gente vai atendendo vocês, de maneira em que nós possamos oferecer, dentro daquilo que é possível, conteúdos que auxiliem nesse processo de formação de cada um, porque o canal GeoGênio, ele não é monetizado, ele não tem fins lucrativos. O objetivo dele, único e exclusivo, é a democratização do ensino da geografia. E eu só peço a vocês que, em troca, ajude a divulgar esse trabalho. Quanto mais jovens eu conseguir alcançar,
mas eu estarei ajudando nesse processo de preparação desses jovens para os concursos. Lembrando que, além do canal, eu tenho esses grupos aqui no Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF sem custo nenhum. O canal de Eugênio é 0800, nas suas aulas 0800 no material que ele oferece. Por quê? Muita gente diz, pô, Eugênio, você é bobo, você é otário, porra, você está trabalhando, está gravando aula, está perdendo o seu tempo. Cara, o magistério me deu tudo que eu queria na vida. Eu tenho 42 anos de sala de aula, graças a Deus, uma trajetória considerada por muitos brilhante no magistério. Trabalhei em grandes redes de ensino do Rio de Janeiro, capital. Ainda trabalho, mesmo estando aposentado, dou 60 aulas por semana, a maior rede de ensino do Brasil. Então, o magistério me deu tudo aquilo que eu poderia ter ao longo da minha vida. Como eu não tenho ambições, né, de ganhar dinheiro com, vamos dizer, gravando aula, monetizando o canal, popularizando o canal para ter 1 milhão de seguidores, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, não. Meu objetivo é atender o jovem que gosta de estudar e quer passar num concurso. Não só o jovem, de repente, um adulto, que vai fazer um concurso, por exemplo, para a Polícia Ferroviária, ou para uma Petrobras da vida, e de repente vai cair geografia. O canal de Eugênio está aí. Então é só ajudar a divulgar esse trabalho, que esse é o pagamento que vocês estarão fazendo para mim. Ajudar a divulgar esse trabalho para alcançar o máximo possível as pessoas. Entrando aqui nos grupos do Facebook, pede o acesso, eu libero. Vai lá, procura lá o linkzinho do arquivo, clica no link do arquivo, vai abrir lá a lista dos PDFs, aí use e abuse do jeito que você quiser. Porque além do conteúdo, tem exercícios de revisão, tem provas comentadas, tem bancos de questões, tem tudo à sua disposição. Só depende da sua vontade de estudar para poder ter um bom desempenho no concurso. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!